uma exposição em 1 Coríntios, nós estamos no capítulo 6, já vimos a primeira parte do capítulo, e agora a partir do verso 12 até o verso 20. E como sempre eu tenho pedido, meus irmãos, vamos pedir a Deus um coração para esse livro, para essa carta, que às vezes não é fácil de ser lida, mas é necessária. Ao mesmo tempo que ela resolve problemas dentro da igreja, ela previne a igreja de problemas. Porque se nós seguirmos as exortações, a orientação de Deus através do apóstolo Paulo aqui, nós certamente vamos nos prevenir de muitos problemas, de muitas dificuldades. Olha aí perto de você, se há alguém sem Bíblia, se houver, por favor, compartilhe a Bíblia com aquele que está do seu lado. Não tem consigo uma Bíblia. 1 Coríntios 6, a partir do verso 12. Talvez você já tenha ouvido partes desse texto separados. Talvez a primeira parte, talvez a parte do meio, talvez a parte final, sendo abordado de maneira separada, mas é um trecho só, é um desenvolvimento de um único raciocínio, aqui do verso 12 até o verso 20. Então preste bastante atenção enquanto nós lemos, e preste bastante atenção na mensagem de Deus, para que você possa ajudar outros também. Diz assim: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De maneira nenhuma, de modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugi da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pois fostes comprados por preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais essa porção tão clara da sua palavra. Nós pedimos, meu Deus, que o Senhor possa nos instruir através dela, que o Senhor possa proteger o nosso coração através dessa palavra, que o Senhor possa nos fortalecer através da mensagem do Senhor a nós. E para tanto, meu Deus, nós pedimos que o Senhor nos fale ao coração, que seja o Senhor falando a nós, da maneira como o Senhor deseja falar, e que tudo seja para o engrandecimento do seu nome, para abençoar a vida da sua igreja. Que o Senhor receba toda glória, louvor e honra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo, ele foi um defensor da liberdade cristã. E não só defensor da liberdade cristã, ele foi um proclamador da liberdade cristã e também da graça de Deus. Isso sempre fez parte da pregação de Paulo. A liberdade que nós temos em Cristo e a graça de Deus que nos sustém. A igreja de
de Corinto, ela foi ensinada a respeito disso muitas vezes, de maneira profunda, durante o tempo em que Paulo esteve com eles. Mas eles estavam usando isso, eles estavam usando a liberdade em Cristo, eles estavam usando da graça de Deus como desculpa teológica para o pecado. Você veja o que a mente e o coração humano são capazes de fazer. São capazes de usar ou distorcer as Escrituras de tal maneira que permite-se pecar, algo condenado pelas Escrituras. Quando Paulo, ele fala sobre a liberdade cristã, quando ele falava sobre a liberdade cristã, ele sempre se referia à liberdade das obras da justiça. É disso que se trata a liberdade cristã ensinada por Paulo. Essa ideia de ganhar salvação pelas obras, ganhar salvação através da lei mosaica, através da tradição dos fariseus, ou de qualquer outro meio, é disso que Paulo está falando. Nós temos a liberdade em Cristo, estamos livres de todos esses ritos, de tudo isso. Mas os coríntios, eles perverteram essa verdade para justificar o seu pecado. Eles fingiram ter um argumento teológico para a vida em pecado. Eles disseram, sim, nós podemos até estar em pecado, mas nós temos uma defesa bíblica em nosso favor. Olha. Então, possivelmente, eles tinham também um argumento filosófico para a prática do seu pecado. Não era só um arranjo teológico que eles fizeram, e hoje nós estamos vendo verdadeiro malabarismo teológico sendo praticado em muitas igrejas, em muitos púlpitos. Estão distorcendo a palavra de tal forma que estão legalizando o pecado. Mas além dessa distorção teológica, os coríntios, eles tinham também argumento filosófico. Porque a filosofia grega, ela acreditava que toda a matéria era má, que a matéria não tinha valor nenhum, não prestava para nada, não servia para nada. E aí eles pensavam assim sobre o corpo, eles pensavam que o corpo humano é matéria, então não importa o que você faça com esse corpo, o importante é o espírito. Possivelmente há pessoas que ainda pensam assim, não é? Então, para eles, para os coríntios, comida era comida, estômago era o estômago, e sexo era sexo. Para eles era simples assim. Para eles, sexo era como função biológica, como comer, para ser usado, como alimento era usado, para satisfazer seus apetites. Então, como muitas pessoas hoje em dia, os crentes de Corinto, eles buscavam justificativas para seus pensamentos pecaminosos e para seus hábitos pecaminosos. Eles não estavam à procura de forças para vencer o pecado. Eles estavam à procura de justificativas para viver no pecado. E eles se tornaram muito habilidosos em encontrar boas razões para fazer coisas erradas. E além disso, além de todo o erro teológico, além de todo o erro ali que eles experimentavam filosófico, eles também estavam imersos em uma sociedade imoral. Prostituição fazia parte de cultos pagãos, além de muitas outras maneiras. Prostituição era algo comum em Corinto. Havia cultos pagãos, onde prostituição era um ato desse culto pagão. Sexo promíscuo era glorificado em Corinto. Ter relações sexuais com uma prostituta em Corinto era algo muito comum. Muito comum. E muitos crentes da igreja de Corinto vieram desse mundo. Eles anteriormente já estiveram envolvidos nessa imoralidade e imersos nela. Era difícil para eles romper com essas velhas práticas que eles tinham, ao mesmo tempo que era muito fácil para eles voltar a essas práticas pecaminosas.
Assim como foi difícil para eles desistir do amor deles pelo mundanismo, como foi difícil para eles desistir do orgulho, do seu espírito de divisão, daquela prática de processar outro crente, também foi difícil para eles desistir da imoralidade sexual. Parece que não mudou muita coisa, porque nós vivemos num mundo assim, e muitos vieram de uma vida assim, e parece que está sendo muito fácil para muitos, inclusive para pastores, infelizmente, voltar a uma vida assim. Mas imoralidade sexual, irmãos, é pecado. Imoralidade sexual é prejudicial para quem pratica. Não é só uma pregação legalista, de maneira alguma é legalista. É uma prevenção de Deus. E Paulo nos mostra aqui 3 males do pecado sexual. O ensino dele aqui é que a liberdade cristã não condiz com o pecado sexual. Parece que muitas pessoas pensam assim: eu sou livre, eu vou entrar nesse pecado e Cristo vai me perdoar. Não vai tão depressa assim. Paulo nos dá aqui 3 males do pecado sexual. Primeiro, o pecado sexual é prejudicial a todos os que se envolvem com ele. Todos. Olha como ele começa no verso 12. Ele diz: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas, ou lícitas em algumas versões. Sociedade licenciosa de Corinto, todas as coisas, tudo era permitido, tudo podia. E aproveitando esse pensamento, os crentes ali justificavam o seu pecado. Eles diziam: olha, todo pecado que eu como crente cometo é perdoado por Jesus. Irmãos, mas nenhum pecado é certo. Nenhum pecado é bom. Pecado nunca produz algo certo. Pecado nunca produz algo que seja bom. O pecado jamais pode ser lícito, o pecado jamais será proveitoso na vida de ninguém. No sentido em que o crente é livre e não está mais debaixo da lei, realmente todas as coisas estão permitidas. Ele não está debaixo da lei farisaica, ele não está debaixo dos ritos, ele está livre. E o crente, ele realmente tem diante de si todas as coisas permitidas, mas o preço por fazer algumas coisas é terrivelmente alto e é terrivelmente sem proveito. Pecado nunca traz lucro, pecado sempre traz prejuízo. Se você tiver um dinheiro sobrando e ficar sabendo que tem uma aplicação que está despencando, vai de mal a pior, vai te dar prejuízo, é lá que você vai pôr seu dinheiro? Se você tem uma vida e sabe que pecados sexuais são prejudiciais, é nisso que você vai investir sua vida. É o que Paulo está falando, só há prejuízo, é prejudicial para todo mundo que se envolve nele. O pecado que Paulo tem em mente aqui é o pecado sexual, como ele vai desenvolver mais adiante. Meus irmãos, olha, nunca se esqueça disso que eu vou dizer agora. Nenhum pecado traz consigo mais armadilhas, mais problemas, mais destruição do que o pecado sexual. Nenhum. Não sou eu que estou dizendo. É uma constatação das Escrituras. Pecado sexual, irmãos, isso agora é estatística verdadeira. Pecado sexual acabou com mais casamentos, destruiu mais lares, causou mais sofrimentos e doenças, destruiu mais vidas do que álcool e drogas juntos. Sabia disso? Primeira característica do pecado sexual é enganar. Nunca cumpre o que promete.
promete um prazer sem fim ilimitado. Pode dar algum prazer, mas não aquilo que prometeu. Oferece grande satisfação, mas entrega grande decepção. Afirma que é a expressão da vida, mas é o caminho da morte. Isso é pecado sexual. Relações sexuais ilícitas, elas são sempre instáveis. A pessoa acha que encontrou a solução para os seus problemas, dilemas, para a sua solidão, mas pecados sexuais desenvolvem relacionamentos sempre instáveis. Nada liga os envolvidos, a não ser a gratificação temporária de impulsos físicos, só isso. É a única ligação. É o que eles chamam aí da química. Contudo, meus irmãos, nós precisamos de muito cuidado para não dizer o que a Bíblia não está dizendo. Então não vamos falar aquilo que Deus não disse, porque Deus não é contra sexo, relacionamento íntimo sexual, Deus não é contra. Ele criou e abençoou o relacionamento íntimo sexual. Quando ele é utilizado devidamente dentro dos laços do casamento, conforme Deus planejou, é algo belo, satisfatório, mantém um relacionamento estável. Mas envolvimento em sexo ilícito leva à perda de saúde, perda dos bens e perda de honra e de respeito. O que a pessoa vai ganhar? Prejuízo. Ele perde saúde, ele perde bens, ele perde honra e respeito. Nem todos os que persistem nesses pecados sexuais, eles experimentam necessariamente todas essas perdas, claro. Mas esses são os tipos de perda que o pecado sexual normalmente produz na vida de alguém. Pecado sexual nunca é proveitoso. Pecado sexual sempre é prejudicial, sempre. Quer ter prejuízo? Esse é o caminho. Deus, Ele olha para a imoralidade sexual com extrema seriedade. Por causa desse pecado, e Paulo vai falar disso no capítulo 10, 1 Coríntios, por causa desse pecado, em um só dia, 23 mil caíram em Israel. 23 mortos, em um dia. 23 mil mortos, em um só dia. Por causa daquilo que Deus considera de pecado sexual, Ele considera com extrema seriedade. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Nós sabemos disso, nós gostamos de Davi. Gostamos de ler seus salmos, gostamos de ler sua história. Davi foi muito usado por Deus para liderar Israel. Ele unificou as tribos. Ele foi usado para compor parte das escrituras que nós lemos. Mas Davi não foi isento das consequências do pecado. Davi foi um homem muito importante, mas ele não foi isento das consequências do pecado. Ele cometeu adultério com Batseba, ela ficou grávida. Em seguida, Davi arranjou para que seu marido fosse morto na frente de batalha e tomou a sua mulher para si. Por meio do profeta Natã, Deus ele diz a Davi que por causa do seu pecado, a espada jamais apartaria-se da sua casa, e que o fruto do adultério, o filho que ela estava esperando, morreria, porque o salário do pecado é a morte. Natã diz: olha, Deus te perdoou do seu pecado, mas saiba de uma coisa, a espada jamais se apartará da sua casa, e o filho que a mulher está esperando morrerá. Davi sofreu por esses pecados, irmãos, quase todos os dias da sua vida. Vários de seus filhos se tornaram rebeldes, ciumentos, vingativos. Sua vida familiar foi, na maior parte do tempo, trágica. Davi se arrependeu, foi perdoado,
porque era um homem segundo o coração de Deus, ele se arrependeu. Mas o Senhor não tirou as consequências do pecado, não. Ele experimentou o perdão maravilhoso de Deus, experimentou o perdão gracioso de Deus, mas ele também viu o horror do seu pecado. A graça de Deus é grande, irmãos, mas o custo do pecado é alto. Nunca se esqueça. A graça de Deus é grande, mas o custo do pecado é alto. O que mais? O apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, o segundo dos 3 males do pecado sexual. O pecado sexual controla aqueles que se entregam a ele. Final do verso 12, ele diz: todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo estava livre na graça de Cristo para ele fazer o que ele quisesse fazer. Estava livre. Mas ele não permitiu ser dominado por nada e nem por ninguém, senão Cristo. Se algo deveria dominar a sua vida, não era ele, não era outra pessoa e não era o pecado. Era Cristo. Ele não iria se tornar escravo de nenhum hábito, não iria se tornar escravo de nenhum costume, muito menos de qualquer pecado. Meus irmãos, de novo, jovens, prestem atenção. Nenhum pecado é mais escravizante do que o pecado sexual. Nenhum. Muitas vezes ele começa com uma pequena indiscrição, que leva a outra maior, e finalmente ao vício. Como todos os outros pecados que são resistidos, pecado sexual, ele se torna cada vez maior e corrompe cada vez mais a vida de quem se envolve com ele. Ele destrói não apenas as pessoas envolvidas, mas ele tem o poder de destruir pessoas inocentes ao redor. Vai causando uma devastação. Pecados sexuais não eram estranhos aos coríntios, não. Infelizmente, muitos crentes ali haviam retornado, saído desse mundo de pecado, mas infelizmente muitos estavam retornando a esse pecado. Em nome da liberdade cristã, eles haviam se deixado dominar por seus próprios desejos sexuais. Somos livres, podemos todas as coisas, e se for pecado, Deus perdoa. Olha o que Paulo diz, eu vou ler para você, não precisa abrir não, continua com sua Bíblia aberta, marcada aí, 1 Coríntios 6, 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 3, ele diz assim: olha, a vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação, por isso afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra, não na paixão dos desejos à semelhança dos gentios, que não conhecem a Deus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que cada crente deve ser capaz de controlar o seu próprio corpo. Cada crente deve ser capaz, irmãos. Nós não somos animais. Nós somos seres humanos. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e agora nós temos o Espírito Santo. Porque estamos em Cristo. Então, cada crente deve ser capaz de controlar o seu próprio corpo. Nós não somos bicho, somos gente. Agora, só que não é tão fácil estar no controle de nós mesmos como às vezes nós pensamos. Não é? Muitas pessoas se enganam, elas pensam que estão no controle de seus pensamentos, das suas ações, elas fazem, eu estou no controle, eu faço tudo aquilo que eu quero. Mas isso não é controle. A questão é que seus desejos, suas paixões é que estão
determinando o que elas devem fazer e eles vão junto. Isso não é liberdade. Elas não são donas dos seus desejos, são escravos voluntários dos desejos. Querem ser escravizados. Triste. A sua carne controla suas mentes. Os que se entregam a pecados sexuais são controlados por esses pecados, se tornam escravizados por eles. É uma escravidão. Terceiro dos três males, está aí no restante do texto, que Paulo nos alerta sobre pecados sexuais. Ele diz que o pecado sexual perverte o propósito de Deus para o corpo. Então, o pecado sexual é prejudicial. O pecado sexual, além de ser prejudicial, ele controla, escraviza. Mas o pecado sexual também perverte o propósito de Deus para o corpo. O pecado sexual não prejudica somente, não controla somente, ele também perverte. Perverte em especial o propósito de Deus, do plano de Deus para o corpo. O plano de Deus para o corpo, o propósito de Deus para o corpo que Ele formou. E Ele vai nos mostrar essa perversão. E Ele vai nos dar aqui 3 argumentos, porque nós devemos resistir a esse pecado. O primeiro argumento é porque o nosso corpo é para o Senhor. Olha o que ele diz no verso 13, ele diz: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. O que isso tem a ver? Talvez fosse algum ditado deles lá, algum provérbio, talvez fosse. Alimento e estômago foram criados por Deus, um para o outro, isso é claro, um relacionamento puramente biológico. Então é provável que os coríntios, eles estavam usando essa verdade como uma analogia para a imoralidade sexual. Possivelmente o pensamento deles era o seguinte: olha, o estômago foi feito para a comida e o corpo foi feito para o sexo. Então está tudo em ordem, está tudo no seu lugar. Paulo está dizendo: não, o estômago foi feito para a comida e a comida para o estômago. Até aí, ok, Paulo corrige esse pensamento. A relação entre estômago e comida é temporal. É enquanto nós estamos aqui. Quando o seu propósito for cumprido, Deus ele vai destruir tanto um quanto o outro. Esse processo biológico não tem lugar no estado eterno, não tem porquê. Mas com o nosso corpo não é assim. O corpo do crente é projetado por Deus para muito mais do que funções biológicas. Ele continua no verso 13: mas o corpo não é para imoralidade. Para quem que é o corpo? Para quem? Para o Senhor. E o Senhor? Para o corpo. Você entende para que serve o nosso corpo? É para o Senhor. E o Senhor? Para o seu corpo. O corpo é para ser instrumento do Senhor. O corpo é para ser usado pelo Senhor, para a glória do Senhor. Verso 14. Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Meus irmãos, nossos corpos, eles não foram feitos somente para essa vida. Nossos corpos, eles foram feitos para muito além dessa vida. Foram feitos para a vida por vir. Serão corpos transformados, corpos ressuscitados, corpos glorificados, corpos celestiais, mas serão nossos próprios corpos. Será esse corpo, mas porém transformado. Será esse corpo, mas será outro. Será esse, mas diferente. Mas será seu próprio corpo. Na morte física, a relação entre estômago e alimento acaba. Mas nosso corpo é muito mais do que uma estrutura biológica. Muito mais.
O corpo do crente pertence a Deus e irá permanecer eternamente com Deus, para sempre. Precisamos zelar desse corpo, porque esse corpo será glorificado e ele será o instrumento para carregar nosso espírito glorioso e puro por toda a eternidade. Tem que cuidar direitinho. Ele vai carregar o seu espírito limpo de toda culpa, agora impecável por toda a eternidade. Segundo argumento, nosso corpo é um membro de Cristo. Ele diz no verso 15, ele começa a dizer: não sabeis que os vossos corpos são membros de quem, irmãos? De Cristo. O corpo do crente não somente pertence a Deus, mas ele é parte do corpo do Senhor Jesus. É membro de Cristo. Você é um membro de Cristo. Hoje, cada crente é templo espiritual vivo do Deus vivo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, cada um somos membros desse corpo. Nós somos o seu corpo, nós somos a expressão da pessoa de Cristo na sua igreja. Ele prossegue o verso 15: tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta. Olha como essa questão é séria. Ao se prostituir, um crente faz de um membro de Cristo o quê? Membro de uma prostituta. O crente que se envolve em pecados sexuais, irmãos, preste atenção. Talvez você nunca tenha entendido isso, ou talvez nunca tenha pensado nisso, mas o crente que se envolve em pecados sexuais envolve o próprio corpo de Cristo em imoralidade sexual. Assim como Paulo, essa ideia deveria parecer um absurdo para nós, porque o que Paulo diz aí no final do verso 15? De modo nenhum. Então esse também tem que ser o nosso parecer diante dessa possibilidade, de modo nenhum. Verso 16: ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela, como se disse, os dois serão uma só carne. Ele está se referindo como exemplo no caso de um crente com uma prostituta, mas isso pode ser o inverso, tanto faz. Na verdade, o que ele quer dizer é que relações sexuais implicam em união. Os dois serão uma só carne. E o que é isso? Isso é união sexual. C.S. Lewis, você não leu? Cartas do Diabo, é um bom livro a se ler. Ele diz que cada vez que um homem e uma mulher entram numa relação sexual, um vínculo espiritual é estabelecido. Deus, ele toma o pecado sexual a sério porque ele corrompe, ele destrói as relações espirituais. Verso 17: mas quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Olha que realidade profunda, maravilhosa. Se nós estamos em Cristo, se nós estamos em Cristo, nós estamos unidos ao Senhor. E nós somos um espírito com Ele. É uma verdade maravilhosa, é uma verdade profunda, confortadora, mas a ênfase que Paulo quer mostrar aqui ao falar isso, é que um crente que comete imoralidade sexual está envolvendo o Senhor. Todo ato sexual fora do casamento, seja antes dele ou fora dele, é pecado. Mas quando é cometido por crentes, irmãos, é mais condenável ainda,
porque profana Jesus Cristo, com quem ele é um. Cristo, ele não é pessoalmente maculado, ele não é pessoalmente manchado pelo pecado, isso é impossível. O raio do sol que brilha num depósito de lixo, ele está poluído? Não está. Ele continua sendo o raio de sol puro, mas a sua reputação, da mesma forma Cristo, ele não é maculado, mas a reputação está suja por causa da associação. Então o crente envolvido em pecado sexual leva o nome de Jesus para o lixo. É isso que acontece, porque ele é um com ele. Por isso que fica essa exortação, o início do verso 18, fugir da imoralidade. O que tem que fazer com a imoralidade? É conversar, passar perto, brincar. O que é? Fugir da imoralidade. A ideia aqui, conjugação verbal, é de fugir continuamente e se manter em fuga até que o perigo passe. Imagine que tem um cachorro bravo atrás de você. Você vai correr só um pouquinho e esperar ele te alcançar, ou você vai continuar correndo até se livrar dele e até que ele não esteja nem por perto ao alcance? Vai correr o máximo. Essa é a ideia. Quando nós estamos em perigo de cair em pecados sexuais, nós não devemos discutir, nós não devemos ficar debatendo, nós não devemos ficar tentando explicar, nós não devemos ver como um desafio espiritual que nós devemos vencer. Deus há de me fortalecer, que eu vou ficar cara a cara. Não é nada disso. Na verdade, é uma armadilha espiritual que nós precisamos escapar. Não é nenhuma dessas outras coisas, é armadilha. Armadilha você passa distante o máximo que você pode. Nós devemos fugir o mais rápido que nós pudermos. Continuando o verso 18, qualquer outro pecado que o homem comete ou a mulher é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Irmãos, não é que seja necessariamente o pior pecado, não é isso que Paulo está falando, não é isso que eu quero também dar a entender. Eu não estou falando que é o pior pecado, não é isso não. Mas com toda certeza é o pecado mais destrutivo. Porque surge de um corpo escravizado pela gratificação pessoal. Tem grande poder controlador. E quando praticado, afeta o corpo como nenhum outro pecado pode fazer. Pecados sexuais têm uma maneira de destruir internamente uma pessoa, no mais profundo do seu ser, como nenhum outro pecado tem. Por ser a intimidade sexual, a união mais profunda entre duas pessoas, a sua prática indevida, ela corrompe no mais profundo nível humano. A imoralidade sexual é muito mais destrutiva do que o álcool, do que outras drogas, mais do que o crime. Isso não é análise psicológica, irmãos, é uma constatação das Escrituras. Por fim, o último argumento de Paulo é que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E eu peço que você pense com muito carinho sobre isso. O que significa isso com relação a pecados sexuais? Verso 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Como crentes, nosso corpo não é nosso. Infelizmente, muitos hoje acham que podem fazer com o seu corpo o que bem entenderem, mesmo crentes. Mas nós precisamos entender que nosso corpo, irmãos, ele não é nosso. Nosso corpo pertence ao Senhor. Nosso corpo é membro de Cristo.
E nosso corpo é templo do Espírito Santo que foi dado por Deus para habitar em nós. Templo do Espírito Santo. Paulo, ele está apelando aqui para a pureza sexual, irmãos, não só por causa de como o pecado sexual afeta o corpo, mas porque o corpo afetado não é nem mesmo o corpo do crente. Isso nos chama ao máximo compromisso com a pureza. Parece uma mensagem tão atrasada, tão fora do tempo, não é, irmãos? Mas é a isso que Deus nos chama. Imagine pecados. Eu vou pedir que você use a sua imaginação. Eu quero ver sua reação. Imagine pecados sexuais sendo cometidos dentro do auditório da igreja enquanto cultuamos. Consegue imaginar isso? Terrível só pensar, é ou não é? Terrível só pensar. Quando a gente tenta imaginar, imediatamente nós temos a mente bloqueada de tão terrível que é, de pensar uma coisa dessa. Mas é a mesma coisa quando é cometido por um crente em qualquer outro lugar. Saiba disso. É a mesma coisa quando é cometido por um crente em qualquer lugar que seja. Porque quando crentes cometem pecados sexuais, a ofensa é feita dentro do santuário de Deus, que é o seu corpo. Cada ato de infidelidade, cada ato de adultério por crentes é praticado no santuário de Deus, no próprio corpo. Verso 20: pois fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós fomos comprados por preço. O corpo do crente é templo de Deus. Para que serve um templo? Um templo é para adoração. Assim, o nosso corpo tem um objetivo supremo. Qual é o objetivo supremo do nosso corpo? É glorificar a Deus. É um chamado para viver de modo a trazer honra para a pessoa de Deus. O único que é digno da nossa obediência, o único que é digno da nossa adoração. Portanto, meus amados irmãos, a liberdade cristã não condiz com pecados sexuais. Verso 12: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Algumas versões dizem não convém, proveitosas é melhor. Verso 15: os vossos corpos são membros de Cristo. Verso 18: fugi da imoralidade. Verso 20: porque fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Está tudo interligado. Então, antes de entrar em pecados sexuais, lembre-se, pecado sexual é o mais prejudicial de todos os pecados. É uma fraude. Nunca cumpre o que promete, sempre omite as dores terríveis das consequências. Sempre, é assim, é sempre. Não se iluda. É sempre isso e só isso. Lembre-se também que pecado sexual controla e escraviza. Ele inevitavelmente sempre conduz de mal a pior, não somente a vida dos envolvidos, mas a vida de inocentes que estão ao redor. Destrói.
E lembre-se também, antes de se envolver com pecado sexual, que pecado sexual afasta os envolvidos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não pense que sua liberdade em Cristo te permite se envolver em pecados sexuais. É exatamente o contrário. Pecado sexual é escravidão. É ter a vida controlada por um grande poder destrutivo. Que o Senhor nos guarde, meus irmãos. Amém? Que Deus nos guarde, para o seu louvor e para a sua glória. Há um hino antigo, quase eu nem vejo esse hino cantar. Ele diz na sua primeira estrofe: Deus vos guarde pelo seu poder, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde pelo seu poder. Amém? E o refrão diz: pelo seu poder e no seu amor, ó que Deus te guarde em sua luz. Pelo seu poder, pelo seu amor, que Deus te guarde protegido em Jesus. São hinos que precisamos cantar, né? São hinos instrutivos. Vocês conhecem? Conhece? Vamos orar? Vamos pedir a Deus. Talvez você tenha ficado com medo dessa mensagem, e eu quero te dizer que é bom mesmo. É bom mesmo. Para te afastar desse mal. Peço que você considere muito bem essas palavras, porque hoje é tão fácil se envolver nesses pecados. Nós temos visto famílias destruídas, ministérios acabados, países, nações debaixo de juízo, por conta disso. Não foi isso que Deus preparou para você. Não entre, não se envolva com isso. Você já se envolveu ao perdão de Deus, à restauração de Deus, às consequências, é claro. Mas o perdão de Deus está disponível. Então olhe para Deus, peça a Ele que te dê forças para lidar com as consequências, para restaurar aquilo que foi destruído. Mas se você não se envolveu, não queira se envolver. Eu estive perto, pastor. Louve a Deus. Esteve perto, mas não caiu. Compra uma caixa de foguete e solta, comemorando, porque Deus te livrou e você foi livre de um grande mal. Não se envolva. Não se envolva. Crie mecanismos de defesa. Não se envolva. Quando você pensar em pecado sexual, pense nesse auditório da igreja. E pense que você está no culto, fazendo o que você está fazendo, ou que está prestes a fazer aqui. Porque é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não entre nisso, não. Amém? Temos um acordo de lutar para vencer isso? Sim? Amém. Vamos orar.